Bom dia, bom dia. Ontem foi dia dos professores. Eu duvido que vocês receberam um cartão igual a esse aqui, ó, de grande, excelente. Opa, Você também recebeu? Também. Nós dois recebemos, então. Obrigado. Sabe quem fez? A Júlia. Obrigado, Júlia, Carlos e Jaque, pelo carinho com o nosso trabalho. Assim como diversos de vocês que se manifestaram por diversas formas nas nossas mídias, nos abençoando com seu carinho. A Irene está aqui comigo, como sempre. Oi, gente, bom dia. A sua bendita mão. A mãozinha da Irene está mais famosa que ele. Ontem reclamaram que eu não mostro mais o Bartô. Olha o Bartô aqui, ó. Hoje ele está agitado. Olha lá, Bartô. Olha lá, Bartô. Olha. Sossegue, hein, carinha? Gente, bom dia. Então, estamos aqui para retomarmos o nosso curso Jesus e a Política. Hoje na aula 31, desde a aula passada, nós começamos um encaminhamento para o final desse curso que propõe o seguinte exercício: aplicar as palavras de Jesus, as propostas de Jesus em relação ao poder que nós classificamos como poder servitude, em face de todo aquele sistema que nós reconstituímos ao longo de todo o curso. Nós chamamos o aparato de poder nas páginas da Bíblia, no tempo de Jesus, de poder romano, poder judaico e o poder do povo. O poder romano é o poder que exerce principalmente o poder de dominar de cima para baixo mediante violência. E quando a gente fala violência, não é apenas violência física, do chicote, mas todo poder que obriga um povo a se comportar de uma forma sem o qual esse povo não se comportaria se não fosse este poder. Portanto, o poder romano, ele afeta toda a vida do povo judeu. Juntamente com isso, nós identificamos as autoridades judaicas, religiosas, políticas, econômicas, legislativas, né? Como um poder intermediário, também de dominação, porém submetido aos romanos. E eles exemplificam uma estratégia de dominação. Por último, em terceiro lugar, nós examinamos os poderes que as pessoas preservam e como elas usam esse poder, embora um poder diminuto, frente ao aparato do Estado, ao aparato das autoridades, como elas utilizam esse poder para reagir, para se submeter, para resignar-se ou apenas entregar-se à exploração pura e simplesmente porque elas estão completamente desprovidas. É dentro deste contexto que Jesus se fez carne. E ao se fazer carne, a Bíblia não quer dizer apenas corpo, quer dizer que Jesus assumiu toda a dimensão humana e que a sua caminhada, a sua palavra, seus atos estão dentro deste contexto e não no ar, e não sem contexto. Senão não seria o Jesus de Nazaré, seria um anjo, seria uma divindade como tantas que o povo já conhecia. Portanto, esse Cristo feito carne só tem sentido se fez carne, e com isso a Bíblia quer dizer humano, gente, dentro de um contexto político, religioso, socioeconômico, cultural, todas as dimensões da vida humana. Jesus não se furtou a nada. Não há nada que diga respeito ao ser humano, aos interesses do ser humano, à realização do ser humano, ao bem-estar do ser humano, que Jesus não tenha considerado como sua missão. Portanto, tudo que diz respeito ao ser humano é de interesse de Jesus Cristo.
Para isso, nós temos trabalhado estas relações, então, de Jesus com essa vida real das pessoas. Para que o cristianismo, nós, os cristãos, nós, os que lemos o Evangelho, não usemos o Evangelho como mecanismo de instrumento, mecanismo de alienação, nem permitamos que seja usado para nos alienar da realidade, tá? Bom, começamos então na aula passada a aplicação desse poder de Jesus, que eu chamo poder servitude, e aqui é fundamental que quando a gente fale do poder de Jesus, a gente estabeleça um corte profundo entre o poder das autoridades da terra, das autoridades políticas, da sociedade, versus o poder de Jesus. Não se pode trabalhar com a mesma categoria. Jesus apresenta um novo tipo de poder, o poder verdadeiro, que é o poder voltado para o bem do outro. É para isso que existe o poder, tanto no nível individual como no nível coletivo geral. Este poder nós demos o nome de poder servitude. Poder para servir, para promover o bem, para transformar a realidade visando o bem. Bom, na aula passada nós aplicamos esse poder servitude à esfera política, ao sistema político. E a palavra-chave para esta aplicação da aula 30 foi o conceito de reino de Deus. O reino de Deus é uma nova proposta de organização social, ou seja, como as pessoas devem viver. A isso, ou para atingir esta dimensão, Jesus usou a palavra do reino de Deus. Hoje eu quero propor para vocês a aplicação do poder servitude a um outro sistema de dominação, o sistema judiciário. Então vocês devem se lembrar, lá nas primeiras aulas, depois de ter tratado da política, de ter falado do imperador, de Herodes, de Pilatos, essa dimensão política, nós tratamos depois do sistema judiciário, isolamos o sistema judiciário, portanto, as leis e o império destas leis sobre as pessoas, as consequências dessa lei na vida das pessoas, os tribunais ligados a essas leis e as penalidades que essas leis impunham àqueles que afrontavam este domínio das leis. Então, esse subsistema, ou melhor, esse sistema, né, esse sistema judiciário afeta a vida das pessoas. E a pergunta que nós vamos tentar responder hoje é a seguinte: como as palavras de Jesus, o Jesus, suas ações, sua vida dentro deste regime de leis, como que o seu modo, suas palavras enfrentaram esta situação e como seus discípulos foram orientados a enfrentar esse sistema de leis. Por que enfrentar? Porque esse sistema de leis faz parte do sistema de dominação. E aqui está o X da questão. Vocês poderiam perguntar, tá, mas por que nós temos que discutir com a lei? Por que a lei, né, atinge a nossa vida? Porque a lei e todo o seu sistema, seus tribunais, seus juízes, seus códigos, né, seus executores, todo esse sistema está integrando um sistema maior de dominação. Então é isso que nós precisamos entender aqui. Aquilo que deveria ser a promoção e a garantia da justiça, porque esse é o seu nome, justiça, Tribunal de Justiça, né?
Direito, olha aí a palavra que nós usamos, né? Herdada inclusive dos romanos, né? O direito, o certo, né? Esse sistema todo, com seus tribunais, com seus agentes, com suas leis, integram o sistema de dominação, fazem parte daquele poder de César que governa de cima para baixo e, portanto, faz parte do sistema de dominação. Esta é uma crítica que o Evangelho faz ao sistema judiciário da sua época e que nós, né, nós aqui, latino-americanos, brasileiros, país periférico, podemos aprender para enfrentarmos também as autoridades, as injustiças do nosso tempo. Para fazer uma breve recapitulação e para mostrar a complexidade do sistema judiciário na época de Jesus, né, do primeiro século, das páginas do Evangelho, nós devemos lembrar que vigorava sobre os judeus, né, em cima dos judeus, dois sistemas, dois direitos, dois corpos jurídicos, que são o romano e o judaico. O sistema romano, o sistema judicial romano, estava ali apenas para garantir os direitos de Roma. Então, é os direitos do invasor, os direitos do império sobre a terra ocupada. O simples fato de se tornar um sistema judiciário de um país invasor, de um país que agrediu a soberania e a autonomia do povo judeu, já mostra a qualidade destas leis. Estas leis que deveriam ser para a promoção da justiça, para a promoção do bem-estar, para a promoção do equilíbrio social, para manter a sociedade coesa e evitar que as suas doenças, as suas deformidades apareçam e atentem contra a própria sociedade, esse direito romano está ali para garantir os direitos de Roma. Quais direitos? Principalmente aquele de impor o domínio sobre aquele povo e principalmente, para sermos breves, o direito de tributar. Então, Roma chega num lugar e diz, olha, agora nós mandamos aqui no pedaço. Vão aceitar ou não? Se não aceitar, nossas leis podem puni-los. E nós também, pelo direito de ocuparmos esta terra e de protegermos esta terra, entre aspas, né, aquela política imperial miliciana, né, nós vamos impor tributos sobre toda a movimentação de mercadorias, sobre toda a produção do campo, sobre tudo que circula aqui, inclusive o imposto por pessoa. Ah, vocês não vão cumprir? Estão aqui os tribunais, estão aqui os executores, os soldados e tal. Este sistema legal romano, que, por exemplo, penaliza Jesus à morte, é um sistema judicial que vigora sobre, de cima para baixo, o povo judeu. Bom, num nível mais imediato, num nível mais próximo do cidadão, está um outro sistema judicial, que é o sistema judicial judaico. O que Roma fazia para o seu próprio benefício? Ela não intervinha nas questões locais, nos conflitos locais, né? Toda essa administração da justiça ao cidadão comum, as questões entre eles, as questões religiosas e tal, as particularidades dos judeus eram atribuídas ao sinédrio. O que isso significa? Significa que nós temos aqui duas instâncias de sistema judiciário. Estou fazendo uma recuperação, um resgate lá das primeiras aulas para a gente poder, então, partir para a aplicação. Então, como era o sistema judiciário na época de Jesus, na época do século I? Você tem o sinédrio,
que administra a lei de Moisés e toda uma jurisprudência desenvolvida pelos escribas, pelos doutores da lei, que cuidam das questões internas do povo judeu. Vocês devem se lembrar que quando as autoridades judaicas levam Jesus para Pilatos, Pilatos fala, tomai-o vocês mesmos, né? Tomem-no vocês mesmos e julguem-no conforme a sua lei. E os judeus espertamente falam, não, o crime que ele cometeu extrapola o nosso nível, né? E então Roma, como segunda instância, né, exercia um certo escopo de direito. A gente poderia se perguntar, será que é mais ou menos como o sistema judiciário brasileiro ou dos países aqui ao nosso redor, em que você tem o Tribunal de Justiça que é local, você tem as comarcas, né? Na verdade as comarcas que são locais, né? Não são municipais, mas atuam num certo grupo de municípios chamado comarca, então você tem lá a vara da justiça, a vara não sei do que, em certas cidades maiores dos estados brasileiros. Na sede de cada capital, na capital de cada estado, desculpa, percebi que tinha escapado aqui alguma palavra. Na capital de cada estado você tem o Tribunal de Justiça e em Brasília você tem o STJ, então 3 instâncias, né? Você tem a Vara da Justiça Federal, você tem o Tribunal de Justiça numa certa região de estados e você tem o STJ lá em cima. Bom, essas instâncias do nosso sistema judiciário não devem ser comparadas diretamente ao caso do Evangelho, ao caso dos judeus do século I. Por quê? Porque não é simplesmente um tribunal local e um tribunal superior, uma segunda instância de justiça. É, na verdade, um poder local, o poder do povo judeu, o poder soberano do povo judeu, porém uma soberania limitada. Por que limitada? Porque está subordinado a um poder invasor. Seria mais ou menos como um crime praticado aqui, por exemplo, na capital do estado, né? E de repente aparece um oficial da justiça americana ou um oficial do FBI ou da CIA, né? Da CIA ou sei lá o quê, né? E dizendo, ó, esse crime aí é de interesse dos Estados Unidos, então não vai ser julgado por leis brasileiras. Seria algo mais ou menos assim, só para vocês terem uma ideia das implicações. Esse sistema judiciário que governa, que julga, que afeta mais diretamente o povo judeu, também precisa aqui de uma explicação. Qual explicação? A gente poderia pensar, tá, nós temos aí os 10 mandamentos. Não são apenas os 10 mandamentos. É todo o Pentateuco. Os judeus já tinham organizado todo o Pentateuco numa série de normas positivas e negativas. Então, escuta o que isso significa. Eles pegaram o Pentateuco, que eram os livros de Moisés, transformaram o Pentateuco em centenas, 613, né? É o que a tradição diz, de leis que falam faça e leis que falam não façam, né? Não faça, faça e não faça. Portanto, leis positivas e leis negativas. Não bastasse isso, ainda havia aquilo que aqui no Brasil a gente chama de jurisprudência. O que é jurisprudência? O entendimento consolidado das autoridades judaicas a respeito de um certo caso. Então você tem a lei de Moisés, os 10 mandamentos, a lei de Moisés e milhares de normas regulamentando cada um desses mandamentos. O que isso significa? Um complexo de leis e mandamentos e tradições imenso que amarra e vigora e afeta
toda a vida do povo judeu ao ponto de se tornar um pesado jugo. Por que o povo aceitava isso? Por que o povo, mesmo sentindo o peso da lei, ainda tinha orgulho da lei de Moisés? Por quê? Resposta: porque os fariseus da época de Jesus, que nós também estudamos no sistema religioso, haviam convencido o povo judeu do seguinte objetivo: nós deveríamos ser um povo livre. Sabem por que nós estamos submetidos aos romanos, a esses estrangeiros incircuncisos que estão aqui roubando a nossa nação? Porque nós não cumprimos a lei de Deus tão perfeitamente. O modo como nós obedecemos não é suficiente. Então, o que os fariseus ajudaram a fazer? Os fariseus tornaram a lei uma camisa de força que obrigava todo judeu a viver no mais alto padrão moral que eles estabeleceram. O que isso causava na prática? A exclusão e a penalização de muitas pessoas. Então é esse o estado de coisas, espero que esteja dando para entender. Você tem uma lei mosaica com toda a sua jurisprudência, né, gigantesca, governando cada passo da vida dos judeus, apertando com esse povo para que eles cumpram a lei. Cumpram a lei, não está bom ainda. Cumpram a lei, deem o dízimo do endro, da hortelã e do cominho. Esse pão que você comprou na rua, por exemplo, como você sabe que cada ingrediente desse pão foi dizimado? Você não sabe, então você tem que dar uma oferta para poder comer esse pão. E isso tornou um peso insuportável. E acima disso, os romanos, que não estavam interessados em porcaria nenhuma, a não ser em cobrar impostos e manter este povo submetido. Tudo bem? Tudo. Aí entram, claro, a crucificação como penalidade máxima, né? A expulsão da sinagoga, os açoitamentos, as prisões arbitrárias, né? Então você tem aqui um sistema de leis muito pesado. Não se compara, obviamente, com o sistema judicial brasileiro, só que não, né? Compara-se sim, né? Eu espero que a essa altura do campeonato você já esteja sendo capaz de entender que o nosso sistema judiciário não está aí para produzir justiça, não garante que suas decisões, que sua existência, que seu funcionamento garante uma sociedade justa, que o sistema judiciário também se tornou um mecanismo de dominação, de exploração, né? Que atende um império maior. Qual império? Aquele que afeta a nossa vida, mesmo não estando dentro da nossa Torá, Torá não, dentro da nossa Constituição. Mesmo não fazendo parte da nossa Constituição, nos obriga a funcionar de modo a garantir a nossa própria exploração com o apoio da nossa própria elite que interpreta as nossas leis de acordo com esses interesses. Então percebam como nós podemos aprender com o Evangelho a fazer este enfrentamento da injustiça. Bom, eu pintei aqui em rapidíssimas palavras, depois vocês podem ouvir de novo lá as lições em que eu trato do sistema judicial, tanto na esfera romana, que é a primeira sessão do curso, como na esfera judaica. Então agora eu quero colocar como Jesus circula, anda, fala, vive
prega, né, dentro deste arranjo de leis. A mensagem de Jesus não pode ficar flutuando no espaço, como se não houvesse uma Roma ali presente, ameaçando os judeus. Também não pode, as palavras de Jesus não podem ser ouvidas como se não houvesse o sinédrio, como se não houvesse as sinagogas, que funcionavam como pequenas comarcas, né? Que poderiam determinar, por exemplo, o açoitamento público de um pai de família, que poderia excomungar alguém da sinagoga e ferrar, né? Como a gente fala no português popular, ferrar toda uma família, jogar uma família na mendicância, né? Abaixo da linha da pobreza, que naquela época já era muito baixa. Como as palavras de Jesus podem ser ouvidas debaixo deste jugo? Agora quase citei o versículo, né? Venham a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos. Cansados e oprimidos do quê? De trabalhar no campo? Não, eram lavradores. De pescar a noite inteira? Não. Pesados de carregar o jugo dobrado, triplo de carga em cima deste povo. Ele fala: tomem sobre vocês o meu fardo. O meu jugo é suave, é leve. Por quê? Porque produz justiça, né? Então vamos lá. Se na aula passada eu coloquei como chave de interpretação o anúncio do reino de Deus, e com o reino de Deus o evangelho, que apregoa uma nova maneira de viver, hoje, para fazer esse exercício de aplicação das palavras de Jesus contra o sistema judiciário, eu vou colocar como chave a dignidade do ser humano. Sem dignidade do ser humano, sem a garantia da dignidade do ser humano, não se pode falar em justiça. Se pode falar em direito, em sentenças, em varas do trabalho, tribunais. Tudo isso funciona perfeitamente de acordo com o código legal. Se produz justiça ou não é outra história. Cada um de nós que já teve problemas e já teve que ir ao Poder Judiciário, seja como acusado, seja como vítima, né? Como réu ou como reclamante, sabe como o sistema judiciário pode ser um fracasso na garantia da justiça. O que Jesus vai fazer então é colocar o ser humano como centro e como chave de interpretação para garantir a justiça. Eu sei que quando eu falo isso, né, nós mesmos podemos pensar o ser humano no centro? Não. Nós cristãos acreditamos que Deus está no centro e o ser humano é uma mera criação de Deus, né? O ser humano não tem esta importância toda. Nós temos um certo horror à idolatria do ser humano, né? E desprezamos, eu digo nós assim, de modo retórico, né? Temos um certo desprezo pela dignidade do ser humano e, num caso, numa expressão bem concreta desse desprezo, nós temos um certo desprezo pelos direitos humanos. Percebam, né, como disse Jesus, julguem vocês mesmos quem são os principais promovedores, né, para não dizer promotores, os principais defensores dos direitos humanos, se são os cristãos ou os secularistas, né? Nós devemos lembrar que essa ênfase no ser humano foi uma reação da sociedade contra a autoridade eclesial que
pretexto de colocar Deus no centro, porque Deus nunca está no centro, quem fica no centro e acima de todos são os representantes de Deus, e a pretexto de colocar Deus no centro, o que eles colocam são eles mesmos e desprezam o ser humano. Até que a sociedade se emancipou deste poder a partir da Idade Moderna e falou: não, esse Deus de vocês não pode ser o centro, porque a gente sabe muito bem o que esse Deus de vocês é capaz de fazer. Então Deus levou a fama, né? E desde a Idade Moderna, o humanismo, né? Essa centralidade no ser humano foi resgatada, né? É importante dizer que há um humanismo cristão e que o cristianismo é humanista, por direito do próprio Deus. Foi Deus que exaltou a figura do ser humano, dando a ele sua dignidade. E para que não haja mais dúvidas, o próprio Deus se fez humano. Ponto. Né? Então, esse ser humano digno é a glorificação de Deus. Deus quer isto. Deus quer que os seres humanos alcancem sua plena dignidade. É claro que um ser humano fechado contra Deus terá muita dificuldade em promover a sua própria dignidade, né? Porque o ser humano é um ser para Deus e encontra em Deus a sua mais elevada dignidade, né? Desafio qualquer teoria a provar o contrário. Bom, vou começar então o exercício de aplicar as palavras de Jesus ao contexto. Se você entender isso, você pode continuar o exercício em casa, hoje, amanhã, depois, em todas as suas leituras. Eu vou então colocar aqui essas chaves de interpretação e vou dar alguns exemplos. E com isso a gente gasta essa hora que falta, né? Vou propor a interpretação, vou dar alguns exemplos para que vocês entendam na prática como isso funciona, né? E depois, então, vocês podem continuar fazendo essa leitura e se encontrarem revelações, né, iluminações e tal, compartilhem ali, né? Porque eu também não exauri, obrigado. Ia falar exaustei, isso não existe, né? Neologismo também tem limite, né? Não exauri, evidentemente, esta prática. Também estou aprendendo aqui, né? Exausto, né? Eu transformei o exausto em exaustei. O Gilberto fez um comentário aqui que a lei e a ordem é estabelecida pelos impérios. Exemplo americano, exatamente. Ditaduras militares, regimes fascistas, exatamente. autoritários e totalitários. Exatamente. Exatamente. A pretexto da democracia, né, Gilberto? A pretexto de implantar democracia na Líbia, democracia, né, no Iraque, no Irã, né, na Índia, na China, né, na Coreia do Norte, em Cuba e Venezuela, né? A pretexto de implantar a democracia, o que eles querem é impor o seu código de leis contra em prejuízo da legislação interna destes países, né? É um contrassenso absurdo, né? Querem que o povo tenha soberania, mas uma soberania patrocinada por eles, né? É um negócio muito estranho esse papel do império. Mas veja, quando Roma chega em Jerusalém, eles também não chegam lá, desculpem, eles também não chegam lá dizendo assim, ó, nós viemos aqui explorar vocês, tá? Então, a partir de agora, 30% do que vocês produzirem... Não, eles não chegam lá desse jeito. Eles chegam lá dizendo, ó, nós viemos aqui para proteger vocês, né? Para garantir a ordem, para acabar com as guerras ao redor que comprometem a segurança dos judeus, né? Todos os povos debaixo de um único líder, né? Como Hitler dizia, né? Um só povo, um só líder, né? Para então governar ali. Então o império sempre tem uma filosofia bonita e, prestem atenção,
uma teologia. Sempre tem uma teologia. Ninguém domina melhor uma nação, ou nada domina melhor uma nação do que aquilo que captura a sua fé. E quem é que faz isso? A teologia e seus fake profetas, né? A gente chamava de falso profeta, mas para que o povo entenda agora, fake profetas, né? Os seus lobos, né? Bom, duas palavras de Jesus que servem como chave de interpretação. Uma está em Marcos 2:27, quando Jesus, num debate prático a respeito da lei, estavam ali os advogados, né? O povo que representava a lei, que poderia fiscalizar e denunciar aquelas pessoas, estavam presentes. Vendo Jesus agindo dentro desta redoma da lei de Moisés. E a questão que está sendo debatida é o sábado. Então, enquanto os judeus, as autoridades judaicas, preservam de modo rigoroso a observância do sábado, Jesus está curando pessoas. Curando pessoas. E ele, então, propõe esta máxima que pode ser atualizada, aplicada a qualquer questão daquela época, de qualquer época, portanto, inclusive da nossa. Em Marcos 2:27, ele diz: o sábado foi estabelecido por causa do homem. Não é o homem para o sábado. Não é o sábado que é importante. Não é esse período de 24 horas em que todo mundo tem que ficar parado. Não é este o objetivo. O sábado foi estabelecido por causa do ser humano. Ele foi estabelecido para promover o bem do ser humano, para estabelecer limites na exploração da força de trabalho. Então, este sábado foi estabelecido não para Deus, nem para ser um instituto de controle do ser humano, mas para o homem. Então, aqui, Jesus inverte completamente a interpretação da lei, e aí você tem que lembrar agora daquela montanha de jurisprudência que eu falei no início da aula. Em Marcos 2:27 ele fala: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem, o ser humano, por causa do sábado. O contexto aqui é o povo colhendo espigas. Então observem o seguinte, os judeus, as autoridades judaicas, não se importavam se havia pessoas com fome. O importante é que o sábado seja preservado. Quando eles viram os discípulos colhendo espigas para comer, eles reprovaram duramente. Opa, aqui está sendo cometida uma infração legal, um crime contra a lei de Moisés. E eles acusam então Jesus. Você não se importa? E Jesus está dizendo, mas vocês não entendem? Vocês não entendem que Davi, quando teve fome, pegou o pão sagrado que ele não podia comer e comeu em paz? Vocês não entendem que o próprio sumo sacerdote trabalha no sábado ao carregar os sacrifícios? Ele está fazendo um trabalho. Vocês não entendem que para perdoar pecados, ele trabalha no sábado? Ora, por que esses homens não podem estender a mão e comer? Percebam, meus irmãos e irmãs, que a lei de Moisés não proibia estender a mão na espiga e trazer à boca. Esse ato de estender a mão, pegar uma fruta e trazer à boca, não está vedado pela lei de Moisés. Portanto, a lei de Moisés não era desumana. A lei de Moisés foi concebida
para controlar, para limitar a exploração do ser humano. No dia do sábado, todos vão parar. Até o estrangeiro, até o escravo, todos vão parar. Até o animal vai parar. Este é o espírito da lei. Mas o que as autoridades jurídicas fizeram? Nós precisamos cumprir a lei nos mínimos detalhes. Este povo lá do norte, este povo galileu, é relaxado. Eles não cumprem a lei nos mínimos detalhes. É sábado, mas eles vão buscar água se eles estão com sede. É sábado, mas se eles tiverem que fazer uma comida para hospedar um estrangeiro, eles fazem. E por causa deles, Deus está nos punindo por meio dos romanos. Então, o papel desses fariseus era fiscalizar o cumprimento da lei. Eles queriam que todos observassem a lei rigorosamente. Dizem os estudiosos, né? Eu não sou um estudioso do Talmud, mas dizem os estudiosos que, por exemplo, um homem que tivesse uma muleta, vamos supor, um homem amputado, que andasse com uma muleta, não podia andar no sábado porque ele estava carregando um pedaço de pau. Não importa se aquele pedaço de pau equivale, no caso concreto dele, a uma perna. Eu, como ser humano normal, com as minhas duas pernas, e portanto tendo liberdade de locomoção, tinha uma distância permitida para andar no sábado. Eu podia fazer certos trabalhos. Mas o homem amputado não podia, não importa. A lei não vai se preocupar se você é um amputado, porque sofreu um acidente de trabalho ou sei lá o quê, e perdeu a sua perna, ou perdeu um braço. Não importa, você está carregando o que excede os limites permitidos pela lei. Então, esta aplicação fria da lei causava opressão ao ser humano. E então Jesus estabelece esta máxima. O sábado foi estabelecido por causa do ser humano e não o ser humano por causa da lei. Portanto, não é o ser humano que serve a lei. É a lei que deve servir o ser humano. Então, esse princípio pode ser generalizado assim. Não é o ser humano que deve carregar a lei como se ela fosse um jugo que lhe oprime. As leis injustas, as leis que não garantem o bem-estar do ser humano. Pelo contrário, as leis que nós temos hoje, agora eu estou falando do Brasil, as leis que nós temos hoje não caíram do céu. Não foram feitas por uma elite aristocrática. Não foi feita por um rei com direito divino. As leis que nós temos hoje foram elaboradas pelos representantes do povo. Portanto, elas deveriam ser, sublinhem, itálico, negrito, para promover a justiça. Na prática, porém, o que é que acontece? Os dominadores se apropriam dessas leis que, em tese, foram feitas por nós, através de nossos representantes, ou por meio, melhor dizendo, dos nossos representantes, e as usam contra nós. Jesus está dizendo que toda lei só tem legitimidade se visar a justiça e o bem comum. Um outro princípio que Jesus estabelece frente a estas discussões é esta que está em Mateus, capítulo 9, versículo 13, quando ele está comendo com pecadores, entre aspas. E os fariseus, os fiscais da lei, os auditores da moral e da lei, chegam lá
fiscalizando e vejamos qual o código da nossa, qual item da nossa lei, qual artigo, inciso, a linha, não sei o que, o seu mestre está quebrando pelo simples fato de assentar-se nesta mesa e não proceder conforme a nossa lei estabelece. Jesus diz para eles: eu quero misericórdia e não sacrifício. Esta palavra de Jesus é também uma chave de interpretação. Vocês não entendem da lei? Vocês não são peritos em interpretar a lei de Deus? Eu vou lhes dar uma tarefa. Vão estudar e me digam o que significa esta palavra do profeta, Deus falando por meio do profeta. Eu quero misericórdia e não sacrifício. O fim da lei, fim no sentido de objetivo, é a misericórdia e não o sacrifício. Jesus está dizendo que o objetivo principal do sistema judiciário é a solidariedade, é suprir as faltas dos seres humanos e não sacrificá-los. E aqui Jesus está fazendo uma crítica ao sistema judicial da sua época e a todo o sistema judicial de todos os tempos, que usam as penas, as penalidades, as sentenças, para sacrificar as vítimas. É fácil. É só fazer um levantamento da população encarcerada e observar nos candidatos de hoje, da extrema-direita, o que eles defendem. Eles querem prender. Quase dá um trava-língua aqui, né? É a lei da tolerância zero lá de Nova York dos anos 90. Prender. Rigor máximo para o pequenino ladrão que perturba a ordem econômica. Para os grandes crimes, né? A gente dá um jeito, perdoa e etc. Né? Mas para os pequenos ladrões, aqueles que não merecem viver e não merecem ter acesso aos bens de consumo, aos serviços dignos, à dignidade mínima, para esses o rigor da lei, né? Para os amigos do rei, as benesses da lei. Portanto, o sistema judiciário, Jesus está dizendo, deixou de ser um garantidor da dignidade humana para se tornar um altar de sacrifício, para preservar a sociedade do bem-estar, para preservar Roma, para preservar a elite econômica, para preservar os senadores do Sinédrio, nós vamos sacrificando esses pobres miseráveis que vão perdendo suas terras, sendo executados por dívidas, e depois eles caem na mendicância e então não podem se purificar, não podem participar. E o que nós fazemos com ele? Apedrejamos, né? Uma mulher, por exemplo, era jogada na miséria. Na miséria, ela não tinha como sobreviver. Ela vendia o seu corpo e, ao vender o seu corpo, infringia a lei de Moisés. E o que a lei de Moisés mandava fazer com as prostitutas? Apedrejar. É isso que Jesus está dizendo aqui. Quero misericórdia e não sacrifício. É importante fazer aqui uma explicação, porque a palavra misericórdia, na nossa linguagem latina, né? E, portanto, também na nossa religião, porque a língua latina dominou a teologia por muito tempo, nós pensamos na misericórdia como um ato gratuito que nós fazemos em relação ao mendigo, né? ao estrupiado, né? Aquela pessoa que está com a mão estendida pedindo pelo amor de Deus. Não é este o sentido. O sentido é o sentido da compaixão. Bom, não ajuda muito, né? Porque compaixão normalmente é aquilo que nós temos para com a pessoa miserável, né?
compaixão. Ou seja, eu não tenho direito nenhum, eu não tenho como me defender. Tenha compaixão. É engraçado que nós pedimos misericórdia de Deus, nós pedimos compaixão de Deus. O que Jesus está dizendo aqui, pasmem, é que nós devemos levar o amor, a compaixão, a misericórdia para os tribunais. Só assim nós poderemos garantir que os seres humanos possam alcançar dignidade. Portanto, esta compaixão, é isso que eu queria fazer aqui, espero que fique claro, não é um termo para ser usado entre o rico e o pobre. Compaixão é uma palavra compaixão, passion. Significa a identificação que nós temos que ter uns com os outros. Compaixão não é um sentimento, uma virtude que eu, branco, homem, né, empregado, classe média, tenho para com aquele descartável da sociedade para que eu possa me orgulhar da minha própria virtude. Não, este é um erro de interpretação. Nós devemos entender a compaixão e também a misericórdia e também a caridade como uma virtude dos relacionamentos humanos. Todos nós sofremos e temos que nos unir para nos resgatar do sofrimento. É claro que este sentimento vai ter sua maior expressão quando se tratar de um relacionamento com aquele que está socialmente ou economicamente num nível inferior ao nosso. Mas a compaixão não é para mantê-lo lá, enquanto nós ficamos aqui em cima. A compaixão é para elevá-lo. E é isso que Jesus está fazendo em Mateus 9. Ele, um homem branco, judeu, aliás, não é branco não, judeu, com DNA, né, do sul, mestre, puro, santo, sentou-se na mesa com os outros, com aqueles que não podiam estar na mesa. Isto é compaixão. Então Jesus fala para as autoridades, para os juízes: vem cá, vocês já ouviram Deus falando em compaixão? Vocês usam o nome de Deus para interpretar as leis. Vocês já pararam para pensar o que Deus quer com a lei? Misericórdia. E parem os sacrifícios. Ele quer a dignidade do ser humano restaurada. E essa interpretação que vocês fazem da lei é espúria, é má, é perversa, é do sistema sacrificial. Jesus quer a misericórdia, ele quer o resgate do ser humano. Tem dois comentários do Gilberto aqui que ele diz assim: em alguns estados estadunidenses a lei permite processar e prender crianças de até 6 anos. Exatamente. Pensa isso. Tá aí o candidato que defende a redução da menoridade penal, né? Daqui a pouco nós vamos prender no ventre, né? Desde o ventre, socialmente já é preso desde o ventre, né? Se é negro, pobre, favelado, etc, etc, já está condenado, né? Já nasce condenado, né? Ele diz assim, o útero da mãe é uma prisão. A solução da extrema-direita é prender pobres, pretos e pardos, PPP, e ganhar muito dinheiro mediante a privatização dos presídios. Exatamente. Os infratores brancos e ricos têm muito dinheiro para ganhar grandes bancas de advogados, para pagar grandes bancas de advogados. Exatamente. Tem um vídeo... Os presídios privados é uma mina de ouro, né? Preso tem que trabalhar, etc. Já trabalha. Mas o Gilberto sabe bem disso, né? Exploração de mão de obra gratuita, né? Você tem uma massa de gente para trabalhar de graça para você, né? Gente que não tem dinheiro para apelar, é exploração do serviço, né? exatamente. Ser mão de obra gratuita, escravidão. De um vídeo que
está rolando por aí, em que o Lula critica prender o menino pelo roubo de celular. Nossa, a extrema-direita usa isso como se ele estivesse defendendo o crime. A sociedade quer que ele vá para a prisão. Não importa se é menor, não importa se as prisões se tornaram escola do crime, né? As grandes corporações criminosas, exatamente. Né? A sociedade não quer enxergar essas coisas. O Elton diz assim, eu penso que no Brasil hoje, mesmo que lei seja injusta muitas vezes, temos que clamar pela justiça e aplicação correta do direito. Exatamente. Em 2019, ganhei uma causa trabalhista depois de 7 anos. Detalhe, na primeira sentença do juiz eu perdi porque a ré, uma instituição de ensino pública, alegou que não reconhecia a dívida, mesmo com documentos assinados por eles. Na segunda sentença, depois ele recorreu, né? Depois do advogado insistir, gastou dinheiro para recorrer. Depois do advogado insistir com o mesmo juiz, tive a sentença favorável a mim. O que explica isso, né? Outro detalhe, o processo correu na 13ª Vara Federal. Lembram? Quem era o juiz dessa vara? Ele mesmo, Sérgio Moro. Punir o pobre era prática corporativa, mas eu insisti, igual a viúva de Lucas 18, 1-8. Exatamente. Interessante a experiência dele, né? Muito interessante, um caso concreto de como o sistema judicial é cooptado pelo sistema de dominação. Então é tudo muito lindo, né? Todo mundo que estuda direito fala isso, né? O direito é maravilhoso, depois você cria ódio dele, né? Você vê que ele é manipulado, né? De acordo com o Walter Wink, que eu vou terminar a aula falando sobre ele é cooptado. A luta pelo poder e pela dominação coopta o sistema judiciário. Então o sistema judiciário é bonito, tudo maravilhoso e tal, mas ele é pensado e interpretado. As leis são bonitas, de fato, né? A legislação nossa brasileira é boa, é evoluída, mas a interpretação entende a dominação e não garante a dignidade, por exemplo, nesse caso, do trabalhador. Né? A Justiça do Trabalho, né? Eu sou do Ministério Público do Trabalho, né? Sou servidor público. A Justiça do Trabalho, que tem aquele princípio em dúbio pró-operário, né? Que tende a ser uma justiça, uma das únicas justiças que arbitra entre partes diferentes, é odiada. Né? Por quê? Porque ela arbitra sempre em dúbio, né? Quando houver dúvida, favorece o empregado. E é claro que o empregado, dentro desse jogo de interesses, também recorre para poder sobreviver. Né? O sistema deforma ambas as partes. Né? Mas a Justiça do Trabalho nasceu do grito dos operários explorados, que queriam o seu sabá, queriam o seu sábado, seu descanso reconhecido. Né? E ela é odiada, né? O sonho de consumo da extrema-direita brasileira é acabar com a Justiça do Trabalho para imitar o seu patrão lá nos Estados Unidos. A doutora Ivete diz assim, é o lawfare praticado amplamente pela Lava Jato, né? Ela é advogada. Exatamente. O lawfare é, digamos assim, a cara mais despudorada, né? Desse uso do sistema legal, do sistema de leis. Né? Eles não derrubaram as nossas leis para implantar novas leis. Não. Usam as nossas leis, né, com grande perícia para obter a absolvição daqueles que fazem parte do sistema e a condenação daqueles que ameaçam o sistema. Né? Ameaçou o sistema, o judiciário te pega. Né? Ó, gente, olha para o judiciário brasileiro. Né? Olha para o judiciário brasileiro. Né? Estamos na mais alta definição do lawfare, né? Como diz a doutora Ivete. Exatamente, nós sabemos disso. Nós prendemos uma mãe com fome e absolvemos uma pessoa... Colarinho branco, né? De milhões. A Tatiana diz assim, depois de fazer direito, percebi isso e me revoltei pela sua aplicabilidade, que é manipulada pelos que fazem uso do poder. Exatamente. É boa essa fala da Tati, né? Porque fez direito em Angola, né? Um país que depende, como todos nós do Sul, né, do Hemisfério Sul, dependemos imensamente
de autoridades que garantam a justiça para corrigir a perversidade das nossas sociedades, né, do hemisfério sul, latino-americanas, africanas, sul da Ásia, né, e por aí, né? Mas somos ensinados, doutrinados, né, por uma ciência jurídica que é feita para manter, né, como diz o Paulo Freire, né, a primeira classe da terceira classe, né? Quer dizer, nós somos todos terceiro mundo, né? Mas dentro do terceiro mundo tem um primeiro mundo, né? E os operadores do direito, né, especialmente, se for igual aqui no Brasil, são treinados, né, para operar esse sistema e manter esse status quo. O Gilberto diz assim, o sistema judicial também é gestado para termos que recorrer, na imensa maioria dos casos, a um advogado. O extenso lobby da OAB a respeito. Vocês percebem como, falando do sistema judiciário, né, da Palestina, vocês já ligaram facilmente o ponto. O mito, né, mito no sentido etimológico, né, o mito do nosso sistema judiciário é que nós estamos num Estado moderno, né, uma república, um Estado laico, com os 3 poderes, né, executivo, legislativo, judiciário, tudo muito bonito na cartilha do caminho suave. Né? Na prática, todas essas instâncias, essa é a tese do Walter Wink, né, tudo que nós criamos para o bem, inclusive o Ministério Público, né, que era uma instituição da qual nós tínhamos muito orgulho, né, tudo que nós criamos é cooptado, engolido, sugado para dentro desse mega sistema de dominação. No fim das contas, todas as instituições, todas as leis, todas as nossas instâncias acabam trabalhando para preservar, né, esta elite de privilégios e uma grande massa de pessoas que não pode sequer pensar na injustiça porque não tem tempo, não tem estudo, não tem formação e está esgotado. Né? O máximo que ele vai fazer é assistir um Big Brother, uma novela, um seriado para poder, né, desopilar a sua mente e no dia seguinte entrar na máquina, né, dos tempos modernos lá do Chaplin de novo, né? Apertar botão, apertar botão, apertar botão, apertar botão, apertar botão, chegar em casa estropiado, né? E ainda votar, né, e beijar a mão do seu lobo pastor, né, que quer te entregar aquele que te mata todo dia, né, e chamar de mito, agora sim, no sentido, né, horroroso, blasfemo, que tem sido usado no Brasil, né, para garantir que esse sistema continue funcionando, com a ajuda da teologia de Cristo apropriada pelo Império. Olha o grau de malignidade. Né? Eu estou aqui buscando direto na boca de Cristo essas palavras. As leis são legítimas quando visam resgatar a dignidade do ser humano. E o que nós queremos é compaixão. Nós queremos que, como seres humanos, nós reconheçamos as nossas dores e usemos todos os instrumentos, não para preservar a exploração ou para preservar a elite dos privilégios, a elite do atraso, como diz o Gessé de Souza, mas para atenuar a dor de viver. Nós não precisamos trabalhar gemendo, deprimidos, adoecidos. Nós não precisamos ir para o nosso trabalho pendurado no meio de transporte capenga. Nós não precisamos morar em cubículos sem saneamento. Nós temos que usar os aparatos do Estado para promover o bem-estar. Era isso que a lei de Moisés queria. Proteger o órfão, a viúva, o estrangeiro, através do sistema de dízimos, né? A administração da lei para garantir que a sociedade se mantivesse equilibrada.
Eu me lembro, e vocês com certeza são testemunhas disso, eu me lembro que fazendo o curso de administração, estudando direito administrativo, nosso professor, muito transparente, disse o seguinte: direito e justiça são coisas diferentes. Nunca pense que o direito e justiça é a mesma coisa. Não é sinônimo, não. Direito é um jogo de leis que ganha quem apresentar o melhor argumento e pagar aquele que apresenta o melhor argumento. Ponto final. Justiça é outra coisa, meu filho. Justiça é outra coisa. Né? Por isso o povo apela para Deus, né? Ah, é justiça de Deus, né? Justiça de Deus e tal. Apela para a suprema instância, né? Não o supremo, né? O Deus mesmo, né? Mas só 2 comentários. Sim. O Gilberto diz ainda, isso é, mesmo tendo a favor de nós o direito líquido e certo, Exato. temos que recorrer, na imensa maioria dos casos, a um advogado em meio ao extenso lobby nacional da OAB. Exatamente. Isso é incrível. E falando em... Vira uma corporação, né? Sim. Vira uma corporação e passa a agir em torno dela mesma. Exatamente. Né? E o Júlio, sobre cooptar, diz assim, o sistema coopta. Existem 2 profissões nas quais nossas vidas estão literalmente nas mãos deles, médicos e juízes. 2 classes altamente conservadoras. A grande maioria deles provém da classe média, que já tem uma visão de vida definida. Exatamente. Os que não têm essa origem vêm da classe baixa e viveram as injustiças. Exato. Assim que percebem das benesses que essas profissões oferecem, mudam. Por isso que eu lembrei agora que o Lula fala muito que tem que colocar, tem que formar essa gente que está na favela, essa gente, vamos dizer, o baixo clero do clero, médicos que venham da periferia, médicos que venham de famílias que tenham interesse, né? É claro, por exemplo, eu estou na Justiça do Trabalho, né? Quem são os juízes do trabalho? Aqueles que fizeram as melhores faculdades, né? E tem tempo de estudar montanhas de livros e tal, né? E aí, às vezes, não tiveram nenhum emprego, né? E vai ser juiz ou procurador do trabalho, né? Então, são deformidades muito grandes, né? Por isso que as universidades têm que ser para todos, viu, reverendo Milton Ribeiro? Tem que ser para todos, tem que colocar todos lá para que essa classe resgate um mínimo de dignidade, né? E para isso nós temos o apoio integral de Cristo. Integral de Cristo, né? Espero que vocês estejam entendendo quão política é a mensagem de Jesus. Quando ele fala do sábado, não está falando do céu. No céu não tem sábado, irmão, pode ficar tranquilo. Lá não tem sábado, não tem sol, lá não tem nada, né? Para quem, né, ainda quer ir para o céu azul, né? O sábado é para aqui e agora. É para o descanso do trabalhador, não é para Deus. Deus não precisa de sábado. Deus não precisa de dia santo. A ideia do dia santo foi ancorar em Deus o direito ao descanso. E o descanso é para quê? Para que o ser humano não seja engolido pela exploração do trabalho. Lembra que a sociedade de Jesus era uma sociedade escravagista? Então, o ano do jubileu era para quê? Para que não houvesse perda da terra. Né? O ano sabático era para quê? Para descanso da terra, para a prática da misericórdia, para que todos lembrassem que eles não dependiam do dinheiro, mas da bênção de Deus. Né? O sistema do dízimo era para o quê? O dízimo hoje não se tornou um mecanismo de transferência de renda dos que produzem, dos trabalhadores, para a elite clerical? Claro que sim! Quem ganha o salário dos megapastores? Que faixa, que profissão paga os altos salários do clericato brasileiro? Então se tornou uma transferência de renda. E tem que fazer, senão Deus não te liberta. É ou não é a religião dos fariseus? Não, você está roubando a Deus. Os fariseus estavam dizendo a mesma coisa, meus irmãos. Vocês estão sob jugo romano? Vocês estão perdendo suas terras? Vocês estão perdendo seus barcos? A solução é cumprir a lei de Deus de modo mais rigoroso ainda. Quem é que está na ponta lá como representante de Deus recebendo as ofertas?
O sacerdote. É óbvio. É óbvio. Então, esse sistema tinha que ser desmascarado. Jesus, meus irmãos, esse é um argumento que eu queria apresentar aqui. Jesus não precisava curar no sábado. A fila de doentes podia esperar. Jesus não precisava curar no sábado. Jesus tomava a iniciativa na sinagoga de falar assim: tem alguém doente aqui? Você aí, vem cá, vem cá. Vocês imaginam os fiscais da lei, né? O cara vai quebrar a lei. Jesus cura um homem. As pessoas deviam ficar estupefatas, elas deveriam se prostrar, elas deveriam fazer uma festa. Não, elas saem dali pensando: temos que matar esse homem. Mas aquele cara que tinha a mãozinha torta, agora está livre com suas mãos. Está resgatado na sua dignidade. Não importa, temos que matar este homem. É um tipo de lawfare, né, doutor Ivete? É um tipo de lawfare. Usar a lei de Moisés, né, para descartar aquele homem. Aquele homem estava ali, ele era importante. Ele servia de advertência para os outros. Se vocês não obedecerem a Deus, os seus filhos nascerão aleijados, cego, surdo, mudo. Era importante que tivesse esses pé rapado ali, como a gente fala. Jesus cura aquele cara e todo o sistema, toda a jurisprudência balança. E os lobos não podem permitir a liberdade. Então eles têm que eliminar. Por isso silenciam pastores, por isso excluem pastores da ordem de pastores, excluem professores, excluem os que denunciam, caçam eles, silenciam eles, para que eles não ameacem o sistema. Eu vou ler aqui a frase do Walter Wink, depois eu cito ali para vocês. A lei é sugada pelo turbilhão da luta pelo poder. Por isso ela se torna instrumento de violência. Olha aí, Elton. A lei se torna instrumento de violência e geradora de violência, limitando significativamente sua utilidade, sua eficácia, como meio de reduzir e eliminar a violência. Olha que frase. O sistema judicial está aí para arbitrar os conflitos da sociedade e garantir a paz. Portanto, ela é um freio para que a violência não rompa o tecido social. Né? Se um elemento começa a ameaçar a sociedade, a comunidade, a lei o alcança. Né? E, se necessário, na época, até o eliminava, se ele não se retratasse. Né? Ou alguns certos tipos de pecado, de crime, né? Crime e pecado, mesma coisa, porque a lei era uma só, ele era até eliminado, banido, expulso, porque o bem-estar da sociedade tem que ser garantido. O que Walter Wink está dizendo é o seguinte: a luta pelo poder é tão feroz que ela coopta, ela suga, ela se apropria de tudo para transformar em instrumento de violência, gera violência e perde a eficácia de conter a violência. Portanto, se torna um grande elefante branco. Bom, o que Jesus está propondo aqui? Jesus está propondo que a gente seja rebelde? Jesus está propondo uma anarquia? Jesus está propondo que a gente deprede e incendeie as sinagogas e mate os magistrados? Não. Jesus está propondo uma interpretação da lei centralizada na dignidade do ser humano. Resta dizer aqui o seguinte, eu vou apenas mencionar para que vocês pesquisem depois, mas eu vou apenas mencionar o seguinte, deixa eu procurar aqui. Isso que eu falei se aplica ao sábado, se aplica
as leis de comer, as leis de purificação, se aplica tudo isso, né? O INCH, de novo. O sistema de dominação não pode tolerar pessoas que pensam por si mesmas. Essa liberdade soberana, essa autonomia do ser humano, dada a ele por Deus, portanto, o fundamento da sua dignidade é o próprio Deus, causa terror nas autoridades, tanto religiosas como seculares, tanto judaicas como cristãs. Ele fala isso porque Jesus, em Lucas 12, 57, coloca aí, Lucas 12, 57, ele fala assim: julguem por vocês mesmos. Julguem por vocês mesmos. Esses homens levantaram a mão, pegaram comida e comeram. Eles devem ser multados por isso? Eles devem ser açoitados por isso? E Jesus diz para eles: pensa com a própria cabeça. Pensa com a própria cabeça. E aí o Walter Wink vai dizer: o sistema não permite que você pense com a sua própria cabeça. Por isso eu, como cidadão, como cristão, como teólogo, né? Como pastor, vá lá, pastor no sentido lato, né? No sentido de cuidar das pessoas, de oferecer o alimento de Jesus Cristo para as pessoas, exorto os irmãos em nome de Jesus Cristo. E agora é em nome de Jesus Cristo mesmo, calçado na autoridade de Jesus Cristo. Pensem por si mesmos. Pensem por si mesmos. Esse é um direito que Deus lhes deu, que Cristo lhes deu. Pensem por si mesmos. Né? Evidentemente, Jesus fala isso para pessoas humanas. Se você quiser se tornar um Deus, essa palavra vai se tornar uma blasfêmia para você, porque você vai se tornar um demônio. Né? Mas se você for compassivo, se você se tornar um evangelizador do ser humano, onde houver, oração de São Francisco, né? Onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver conflitos, que eu leve a paz, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, este anúncio das boas novas, você está autorizado por Cristo. Aqui que eu quero terminar. É baseado nesta autoridade que os discípulos de Jesus Cristo, que tinham curado um paralítico, foram levados ao Sinédrio, Atos capítulo 3, capítulo 9, presos. E é Pedro e João, né? Pedro fala: gente, nós estamos sendo investigados por termos feito o bem a um homem. E eles são, então, proibidos de fazer aquilo. São proibidos. Veja como o sistema não tolera a liberdade nem a libertação. Não tolera. Né? Eles são proibidos. E quando as autoridades percebem que vai dar muito trabalho, se prender aqueles caras vai ser perigoso, porque o sistema também é esperto, né? Ele tem os seus mecanismos de defesa, ele sabe quem ele pode eliminar, quem ele não pode eliminar, né? Ele não se arrisca, né? Porque o objetivo dele é se autopreservar, né? Então, alguns ele pode matar, né? E controlar a reação do povo, outros ele prende, outros eles exilam, eles sabem como lidar, né? Esses apóstolos levantam-se frente a frente perante a autoridade máxima e diz aquilo que se tornou a base filosófica da desobediência civil. A desobediência civil foi inventada no Evangelho. Julguem vocês mesmos se é preferível obedecer a vocês e não a Deus. Julguem vocês mesmos. Nós continuaremos libertando as pessoas. Nós continuaremos
curando os cegos para que eles vejam, nós continuaremos atendendo, nós continuaremos repartindo o pão, nós continuaremos nos reunindo homens e mulheres na mesma sala, nós continuaremos sentando junto com escravos. Julguem vocês mesmos se nós devemos obedecer a vocês, o seu código ou o código que nós recebemos de Deus. Ali está, meus irmãos, a medida extrema que Jesus Cristo concedeu aos seus discípulos quando ele disse: julguem por vocês mesmos. Baseado nesta autonomia é que os modernos filósofos da desobediência civil se inspiraram. Então, como mecanismo final, porque nós não somos operadores do direito, né? Nós não somos legisladores e muitos de nós não somos operadores do direito, nós somos, na verdade, passivos, né? Em relação ao poder judiciário, né? Nós temos um último recurso que nos foi resgatado por Jesus Cristo: a desobediência a qualquer autoridade que, fazendo uso do direito, atente contra a dignidade humana. Essa autoridade pode ser de qualquer natureza. Pode ser o presidente da República, pode ser o guarda de trânsito, pode ser o pastor, o padre, seu pai de santo, pode ser quem for. Onde houver aviltamento, onde houver ataque à dignidade do ser humano, ali poderá haver reação desobediente à autoridade. Por quê? Porque tudo foi constituído para o bem do ser humano e da coletividade humana. Esse é o único poder legítimo, aquele que patrocina, promove e garante a dignidade do ser humano. Se nós entendêssemos isso, a Babilônia cairia, né? A Babilônia da igreja cairia, a Babilônia do judiciário cairia, a Babilônia da UAB, a Babilônia, onde ela se manifestar, né? Onde houver abuso de autoridade, onde houver desrespeito e degradação do ser humano, ali pode se manifestar diversos mecanismos, sendo talvez o da desobediência civil o mais radical, a recusa da obediência. Assim, o Xavier tinha falado isso, eu esperei para um momento oportuno, tá. curioso como ela já tinha dito. É nosso dever moral e obrigação desobedecer a uma lei injusta. Exatamente, Martin Luther King. Perfeito, muito bem lembrado. Martin Luther King está naquela galeria dos homens modernos, né, que nos ajudaram a entender a desobediência civil aliada com a não violência ativa. Pesquisem esses termos. Tanto a desobediência civil, né, tem vários textos na internet, como a não violência ativa. Tá? Isso não é a mesma coisa que pacifismo, mas pacifismo é aquela: caia o mundo na minha cabeça, aconteça o que acontecer, eu não vou sair do meu estado de paz, né? Isso facilmente poderia ser praticado num regime de apartheid, por exemplo, num regime de escravidão, em qualquer regime. Eu não me mexo porque o importante é a paz, né? A não violência ativa é uma recusa de recorrer à violência, porém ativa. Ou seja, nós protestaremos contra o mal, com a diferença de que nós não usaremos as armas do mal para não nos igualarmos a ele. Aí está Jesus Cristo, né? O exemplo máximo
da desobediência civil e religiosa, porque naquela época era misturado, né? E hoje estão tentando misturar de novo, né? E não violência ativa. Jesus desmascarou o mal onde ele se manifestou, sem jamais recorrer à violência. Por isso, a violência, os mecanismos de dominação o eliminaram. Ele sofre a violência, mas não a pratica. Martin Luther King, né, também foi vítima da mais cruel violência, foi morto, assassinado covardemente à distância por um atirador, né, mas não praticou a violência. Sofreram violência, né, morte, ataque, covardia de todo tipo, né, cachorro, bomba, tudo aquilo que o sistema sabe usar, mas não recorreram à violência. O Júlio diz assim, não, antes do Júlio, tem várias experiências aqui com o judiciário, né? O Monte Branco diz assim, trabalhei 18 anos no judiciário federal militar. Me decepcionei demais com as injustiças e as parcialidades que presenciei, manipulação da lei de novo. Sim, né? Perfeito, é um reduto, né, de uma justiça que a sociedade não conhece, né, Monte Branco? Não conhece. A sociedade deveria conhecer melhor o que se faz ali, né? Deveria conhecer melhor. Tanto o Ministério Público Militar como, né, o Tribunal da Justiça Militar. Que muita gente nem sabe que existe, né? De tão pequeno que é e é restrito aos crimes militares, né? Vai saber como opera lá esse negócio, né? O Júlio diz assim ainda, mas se nossa elite não oprimir, não machucar, não demonstrar desprezo pelos pobres, eles não vão se sentir poderosos. Exato. A elite sabe que tem, mas ela precisa relembrar diariamente que o pobre não tem. Exatamente. E nem pode ter nada nunca. Para a elite, os privilégios que eles recebem do Estado são direitos deles e os direitos que os pobres imploram do Estado eram privilégios que não faz justiça à meritocracia. Exatamente, aí entra a meritocracia, Estado perfeito. máximo para eles, Estado mínimo para os pobres, perfeito, né? Toda essa filosofia é mascarada. Aí quando você ouve dizer que o governo Lula e do PT produziu um cisma na sociedade, você entende o que eles estão querendo dizer. Exato. Quem dera essa visão, né? Lembra que Jesus fala muito de cegueira e visão. Né? Essa visão, meus irmãos, tem que ser integral. Veja, o que nós fizemos hoje? Nós ousamos colocar as palavras de Jesus no seu lugar natural, no seu habitat, digamos, no seu ambiente. Né? Qual é o ambiente? Um ambiente de um povo que está vivendo uma ocupação militar pesada, né? Em acordo de cavalheiros com sua própria elite, né? Então, o povo comum está sob uma dupla dominação. E o sistema judicial de Moisés, que foi inspirado em Yahvé para efetivamente garantir a justiça, ele fala para que não haja muito de um lado, não haja latifúndio de um lado e não haja sem terra do outro, não haja celeiros e celeiros de alimento de um lado e não haja miseráveis do outro, para o bem-estar da própria sociedade, todo esse sistema foi cooptado por essas autoridades. Com que teologia? Sejam mais rigorosos. Sejam mais rigorosos. Né? Se a viúva está devendo, olha, nós temos que cumprir a lei. Né? A senhora vai perder a casa, nós vamos fazer aqui uma longa oração, entregando a senhora. Está escrito Mateus 23, comem a casa da viúva, devoram o pão do órfão e para disfarçar fazem longas orações. Está escrito lá. Né? Então, meus irmãos, vejam o nosso atrevimento aqui, de nós todos. Vocês estão comigo nesse barco, né? Nós estamos lendo o Evangelho como mensagem libertadora, não da alma para o céu, libertadora do ser humano. Bem-aventurados vocês. Nossa cidadania veio de Cristo. Ele nos redimiu. Não a nossa alma,
agora, o nosso ser humano inteiro. Por que a comunidade cristã, como sua primeira medida, é a partilha? Por que todo mundo fica babando na igreja primitiva de Atos 2,42? Por que o primeiro ato da igreja primitiva foi repartir o pão? Partir o pão de casa em casa. Todo mundo, né? Porque tem gente que parece que rasgou essa... Não, pregam aquilo sem ver o que estão fazendo. Uma outra coisa que eu esqueci de falar, mas que é importante. Jesus ensina os cristãos a não recorrerem aos tribunais. Quando Paulo fala, julguem vocês mesmos. Vocês têm conflitos aí na comunidade? Por que vocês vão diante da autoridade romana? A autoridade romana não está nem aí para vocês. Por que vocês vão procurar um fariseu? Você acha que o fariseu está interessado no seu bem-estar? Você acha que ele vai aplicar a lei de Moisés? Cuidem vocês mesmos, Mateus capítulo 5, antes que o seu credor te leve ao juiz e ele vai arrancar até o teu pelo e a tua pele e a terceira e a quarta geração, faça acordo com o cara. Por isso que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 6, não vão aos tribunais, gente. Quer dizer, Jesus é a favor dos tribunais de pequenas causas. Jesus é a favor de que nós, cristãos, quando temos um conflito, eu falo, irmãos, vamos discutir aí essa questão, vamos tentar resolver isso aqui amigavelmente. Vamos lá para a elite, para ela. Você vai perante um juiz de classe média alta. O juiz provavelmente que fazia parte do sistema romano, né? A gente já tentou fazer isso, sabe? A gente já tentou fazer isso numa situação em que eu era inquilino, imagina, eu e a Irene, inquilinos. A proprietária da casa, cristã. Nosso advogado, cristão. Né? Advogado dela, cristão. Né? Tudo entre... Nós pensamos, gente, por que nós vamos levar... Era um problema de aumento de aluguel, na época da URV, né? Ela queria triplicar o aluguel para congelar. E eu falei, olha, não temos condições de absorver uma triplicação do aluguel. Vamos fazendo um aumento gradual até chegar num ponto que estiver bom para a senhora. E daí, se a gente não conseguir continuar subindo, a gente sai, né? Mas nos dê tempo. Né? Vocês devem lembrar de 94, né? E nós ligamos para o pastor dela para falar, irmão, nós estamos num conflito. Nós estamos num conflito com uma senhora da sua igreja. Nós não queríamos que isso fosse para o tribunal. Nós queremos fazer um acordo. Né? Nós queremos fazer um acordo que nos permita um tempo para sair da casa, se for o caso, ou e tal. O pastor falou, eu não vou me meter nessa questão, você está explorando uma viúva da nossa igreja e passar bem, tchuf, né? Eu disse, bom, então... Ímpio a gente trata como ímpio, né? Então, ímpio nos levou ao tribunal, né? E aí nós perdemos a casa, tivemos que sair correndo, né, e tal. Cristão contra cristão, né? É isso aí. E a justiça foi feita. A justiça não, o direito foi cumprido, né? Para defender a viúva. Para defender a viúva rica, né? De nós que éramos um casal... Missionário pobre. Trabalhando hoje para comer hoje mesmo. Carlos Pereira, você falou, vocês estão junto comigo? Ele falou, sempre junto, você colocou a mãozinha. Obrigada, Carlos. Eu sei que os outros Isso. Também, né? Irmãos, agora usem a palavra de Jesus, né? E sejam estas pessoas que trabalhem pelo ser humano, né? Tá aí a doutora Ivete, né? Uma operadora do direito, advogada, né? Que é um exemplo de interpretação da lei humanista. Defende imigrantes. Estou me referindo a ela porque é a que me lembrei agora, mas eu sei que muitos de vocês, nas suas esferas de atuação, fazem a mesma coisa. E façam mesmo. Né? Nunca, jamais permitam que o evangelho se torne instrumento de dominação, como os fariseus fizeram. Né? Nós temos que nos amarrar ao amor, à compaixão, à dignidade do ser humano. Bom, meus irmãos... O último comentário da Rosana, e a gente conclui.
Ela diz assim, sei que o conceito é infinitamente mais amplo do que isso, mas não consigo evitar, e toda vez que se fala em dignidade humana aviltada, lembro imediatamente das abordagens policiais que presencio nas Exatamente. ruas, sempre direcionada aos Exatamente. PPP, citando o Exatamente. Roberto Scarletti. Sempre. Aquela coisa truculenta e assintosa que a PM faz, em que a dignidade daquelas pessoas é terrivelmente atingida Não e que tem me deixam dignidade. arrasada. Exatamente. Por causa de meu biotipo, nunca passei por isso. Exato. Branca, Exato, né? é. Nunca passei por isso. Uma única vez sofri Abordagem? Sofri um baculejo público no aeroporto, nem um centésimo perto do que vejo nas ruas, e me senti muito mal. Não posso imaginar o que aquelas pessoas sentem. Exatamente. Mas quando é num condomínio de luxo, Exato. Rosana, isso não acontece. Exato. Né? Você já pensou se Mesmo nós cristãos... Tendo razão de acontecer, é tudo na maior educação. Você já pensou se nós cristãos, né, nos levantássemos contra a violência policial, por exemplo, a violência do Estado pelas mãos dos policiais, né? Tipo, não, o cidadão será tratado com justiça, né? Será tratado com dignidade, ele tem o mesmo direito, né? E o Carlos diz obrigada pela aula maravilhosa. Graças a Deus. Gente, obrigado. A Irene tá morrendo de sono, não quer aparecer, ela não fez maquiagem hoje. Não Tchau, gente. Até domingo no próximo exercício de aplicação. Amores. Tchau, tchau. Boa semana. Deus abençoe.